26? Vocês estão com material aí? Oi, Joana. Joana 2. Oi, Mariana. Oi, professora, tudo bom? Bora lá. Compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Ó, nós paramos aqui, né? No slide 36, né? Falando aí dos psicotrópicos, né? Como que eles são a listagem, né? A lista A, a lista B, a lista C, né? Neste primeiro momento. Professor, acho que foi balanços da lista A, balanços da lista B, C e D1. Já tinha dado balanço já fiz, já 33, já tinha feito esse slide. Ah, aperta no Tinha passado 35. por isso, e estava aqui no 36. Ah, sim, porque parou no 35, o 36 é novo agora, entendi. Tá? Então, o 35 era esse aqui que eu falei para vocês, que era aquele resumão. Tá? O 36 é esse aqui, tá na mão de vocês aí, certo? Então, bora lá. Então, vamos lá. Lembrar que os psicotrópicos, eles têm que estar escrito nos psicotrópicos, na lista A, tarja preta, venda sob prescrição ou atenção pode causar dependência física ou psíquica, é obrigatório estar com esse escrito, seja medicamento manipulado ou industrializado. Da lista B, a tarja preta, venda sob prescrição, o abuso deste medicamento pode causar dependência, fala em abuso, não atenção, é a letra B. A B2, este medicamento pode causar hipertensão pulmonar. A lista C1, C4 e C5, que são tarja vermelha, mas é venda sob prescrição e só pode ser vendido com retenção da receita. O C1, que é o misoprostol, né? O misoprostol. E aí a pergunta é, vocês pesquisaram sobre o misoprostol, conforme eu pedi? O que é o misoprostol? Ninguém? Ok, toco para frente, né? E vocês, eu tinha pedido para vocês falarem sobre o misoprostol semana passada, né, turminha? Vamos lá. E a C4 é atenção, né, no uso correto, porque causa resistência. O C4 são os antirretrovirais. As embalagens, né, e rótulos também do AC2, eles têm que estar com tarja vermelha também, como escrito venda sob prescrição, né, não use esse medicamento sem consultar o seu médico, caso esteja grávida, ela pode causar problemas porque ele é um teratogênico, a lista C2, e também ainda na C2, lembrar sempre que para ficar atento nos bebês, quando a mulher está grávida, porque causa defeitos principalmente defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Então, isso faz parte aí das orientações que são dadas aí, tá? Nas taxas que tem que colocar. Então, de novo, mesmo que você esteja na farmácia de manipulação e manipulando algum desses medicamentos, esses não são, a C2 não é manipulado, mas tem sempre que estar com essas embalagem com esses rótulos escritos na bula, tá, gente? É legislação. Aqui as disposições gerais, finais, né, que são assim, que a lista A, B, C2, C3, C5, né, e o misoprostol, que eu estou perguntando para vocês, que é o C1, a amostra grátis é apenas do C1 e do C4, né, para profissional prescritor, não pode chegar para população direto. Lembrar que todas as doações que a gente recebe tem que entrar no balanço. Se eu estou lá no hospital, eu recebo de um representante, ele tem que entrar, porque os psicotrópicos eles precisam ficar como doação, tá? Não tem problema nenhum, porque no balanço eu vou entender, eu vou colocar que foram doações, eu não vou ter nota fiscal para justificar, né, gente? A publicidade
é apenas restrita às revistas, né, e publicações técnico-científicas de circulação entre os profissionais de saúde, por exemplo, a revista Veja não pode, a revista Saúde não pode, é apenas revista da Sociedade Brasileira de Medicina, de Farmácia ou da Veterinária, tá? Nas áreas de saúde. Propaganda não pode conter nem figuras, nem desenho, qualquer imagem que possa, né? Esse possa aí, faltando um S, olha que horror, possa induzir ou causar interpretação falsa, sem nenhum embasamento científico, cuidado aí. E pontos importantes aí, que é o que eu quero que vocês façam para a próxima aula, eu vou estar sempre... Eu peço as coisas para vocês, vocês não fazem, eu peço depois num questionário só, né, gente? Porque vamos fazer, então vamos lá. Próximo TP. Não vou ficar escrevendo, não, estou falando em sala de aula, vamos lá. Quais os tipos de notificações de receitas? Quais são os tipos de notificações de receitas que nós vimos até agora? O que é um psicotrópico? Quais as validades de cada receita e a quantidade de medicamentos que poderá ser vendido? Essas 3 respostas você já tem no slide, vocês têm na portaria 344, que eu estou pedindo para vocês imprimirem e trabalharem aqui comigo na aula. Quando esses alguém está com o microfone ligado? Professora, não está dando para escutar, porque tem alguém falando junto aí, tem áudio de alguém junto. Tem alguém ligado com o microfone ligado. Paula é uma. Paula, desliga o seu microfone, por favor. Tem mais? É porque faz eco e o pessoal não escuta. Vamos lá. Obrigado. Bom, agora da escrituração. Como é que é feita a escrituração, que é aí um papel importantíssimo dos farmacêuticos? Então, como é que é feita? O movimento de medicamento que entra e que sai, eles devem conter um livro específico. Nós temos o livro e o sistema online. O livro, normalmente, está na rede pública, tá, gente? E tem muitas unidades básicas de saúde, muitos setores da rede pública que já estão no sistema online, mas muitos ainda usam o livro preto. É um livro de capa dura, preta, que é aberto pela vigilância sanitária e, quando termina, é encerrado também pela vigilância sanitária. Então, é uma coisa que a gente precisa ter bem atento, porque é uma atividade nossa bem importante. Então, vamos lá. Esses livros devem ser escriturados, né? Então, como é que são escriturados? Bom, primeiro é um termo de encerramento, né, e um termo de abertura. O termo de abertura e encerramento, né, pela Visa é Vigilância Sanitária Local, lá eu vou ter todas as substâncias, o entorpecente, que é da lista A1 e A2, os psicotrópicos, da lista A1, A3, B1 e B2, as substâncias de controle especial, que é a C1, C2, C4 e C5, né, a lista dos imunossupressores, que são C3, eles têm que estar nessa escrituração obrigatória. E aí eu coloco um modelo para vocês aqui, que é um modelo bem... que a gente usa há muito tempo, que desde 2014 a gente tem esse controle, que a gente chama de farmacêutico digital, que é bem interessante. Então, presta atenção, aqui nas perguntas que eu fiz lá no TP, um trabalhinho que eu quero que vocês escrevam no caderno, vocês vão fazer esse trabalho no caderno de vocês, porque a qualquer momento eu posso perguntar, e aí vocês olham o caderno e me respondem, tá? Então, vai lá. Tipo de notificação, vê a linha amarela, receita A, listas A1, A2 e A3, medicamento, entorpecentes, abrangência, todo o território nacional, cor da receita, amarela, tá? Tá tudo aí informando direitinho. Aí vem quantidade máxima por receita, tá vendo? Quantidade máxima, né, por receita, máxima por período, validade da receita e o talão, como é que é? Como é que funciona esse talão? Então, todas as informações estão aí, né? Saiu aqui. Todas as informações estão aí, então está fácil de vocês estudarem. Vocês têm que saber isso, gente, tá? Não tem como vocês escaparem. É uma das atividades de gestão que nós fazemos, é por isso que nós estamos na drogaria, na rede hospitalar pública e privada, principalmente por conta desses medicamentos de controle especial. Aqui, então, a escrituração nesse livro que eu estou mostrando para vocês, é um livro que eu vou depois trazer em aula para vocês na próxima aula, eu mostro para vocês, é um livro de registro específico, onde a abertura desse livro
Vou abrir agora, em março. Então, esse livro vai ter uma data em março, dia 1, dia 2, dia 3, né? Os 30 dias de março. Eu vou levar esse livro lá na vigilância sanitária do meu município, onde eu trabalho. Eu, como farmacêutica, vou lá. A farmacêutica de lá vai abrir o livro, dizer que tem tantas páginas, vai dar o carimbo, assina, e aí eu vou colocar o nome do medicamento por página. Vai ter a entrada, vai ter a saída, e vai ter o estoque, e vai ter as perdas. A gente vai mostrar para vocês. Então, é uma ordem cronológica. Entrou o meu pedido de compra com uma nota fiscal, né? Aí eu tenho vai entrar o medicamento. A cada receita que sai, eu vou dando baixa. Então, entrou na minha receita 10, entraram 3 receitas, né? Então, sobraram 7, e seu 7 é o meu estoque. Então, isso tem que estar sempre em ordem dentro do meu estoque. Entrada, que é aquisição ou produção, porque eu tenho uma farmácia de manipulação onde eu produzo esses medicamentos. Eu vou ter a saída, que é a venda, né, esse processamento, a utilização, por exemplo, eu estou dentro de um hospital, dentro de uma área de emergência, e perdas. Eu perdi porque venceu, eu perdi porque estragou, eu perdi porque ele passou do vencimento, por algum motivo, tá? A gente vai ter esse problema aí da perda. Aí, aqui, essa escrituração online, que é o sistema mais comum, que quem já está trabalhando, está fazendo estágio, mesmo na rede pública, já conhece o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado. Então, vamos lá. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado é um sistema, né, é um instrumento basicamente informatizado, onde eu pego todos os dados, desde a produção, desde o comércio, quais são os médicos que estão prescrevendo, quanto se prescreve, se a prescrição está correta, porque isso tudo eu mando, uma vez por semana eu tenho que digitar todos esses dados que eu vou digitando diariamente e mando uma vez por semana um relatório para a Anvisa, online. Primeira coisa, é de responsabilidade do farmacêutico ter uma senha para só ele fazer isso. Veja, a Drogasil e a Raia contrata farmacêutico para a madrugada, o farmacêutico hoje entra para trabalhar às 10 da noite para sair às 6 da manhã, se não me engano, eles fazem só isso, só escrituração, porque durante o dia as farmácias estão tão cheias de movimento, a drogaria, que não tem tempo de fazer a escrituração. Então, a escrituração é feita por farmacêuticos no horário da madrugada. E veja, porque se você não entregar isso em uma semana, você perde, muitas vezes, até o direito de estar fazendo essa venda na farmácia. Então, às vezes, o sistema trava. Domingo, por exemplo, é um dia horrível de fazer essa transmissão dos dados para a Anvisa. Então, é bom que faça de segunda a sexta, sempre a gente tem uma média de 5 a 7 dias para mandar, eles falam uma semaninha, mas você pode ir mandando antes para você ficar já com o problema mais ou menos resolvido. Quais substâncias e medicamentos são do controle especial? Todas as substâncias que estão naquelas listas da portaria 344, de 98, todas aquele medicamento, todos eles, tanto a matéria-prima, tudo, medicamento industrializado, tudo está ali, tá? E aquilo eu tenho que mandar enviar para a vigilância sanitária. Professora, Oi. sabe o que eu queria perguntar? Eu queria perguntar para a senhora, qual o motivo de não poder vender? É o Irlano. Hã? É o Irlano. Leonardo, aparece no vídeo, porque senão o som fica muito ruim, filho, por favor. Professora, é o Irlano. Oi, Irlano, fala. Qual seria o motivo de não poder vender o antibiótico com lista C? Antibiótico com lista C? Isso, psicotrópico e antibiótico junto, na mesma receita. Não, antibiótico eu vou falar daqui a pouco. A lista C está dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento. E o antibiótico também vai entrar, eu vou contar daqui a pouquinho. Qual o objetivo? Não, qual o motivo de não poder vender os dois juntos na mesma receita? Por que não pode vender na mesma receita? Porque eles são dispensações completamente diferentes. São casos completamente diferentes. O antibiótico é uma receita branca carbonada. E o C depende do caso. Qual é? C1, C2, C3, C4 ou C5? Que nem hoje a cliente ela queria levar um Paco e tinha um ciprofloxacino junto, mas eu não pude vender o ciprofloxacino, eu vendi só o Paco. Não pode, porque o antibiótico tem que estar isolado. A receita é muito clara, a legislação é muito clara, o médico sabe disso. Às vezes ele não quer escrever 2 papéis, 2 folhas, mas é obrigado a fazer em 2 linhas, porque são controles
do governo. O governo quer saber quem está usando antibiótico, porque a gente tinha aí Na realidade, o antibiótico entrou na listagem para a gente poder ter um controle do consumo. No Brasil, se consome muito antibiótico. E como era uma coisa meio que de automedicação, você coloca uma receita, passando pelo médico, parece que houve um controle um pouquinho maior do consumo. Não adiantou muito, porque eles acharam que tinha um maior controle. Porque também a gente perdeu a noção por que saía tanto antibiótico do Brasil. Para que tipo de doença? Era para amidalite, otite, bursite, problemas inflamatórios, infecciosos ósseos, né? Por infecções urinárias. Então, a Anvisa queria saber quem eram os prescritores, qual era o CID, e por isso que o antibiótico entrou, então, basicamente, na portaria, não na 344, mas na escrituração, né? E aí eu não posso misturar medicamento de portaria 344 com antibiótico, eles são duas linhas completamente diferentes, entendeu, Orlando? Então, porque são... Na hora que eu vou... Você já viu o pessoal fazendo a digitação? Não vi não. E como é que vocês digitam lá? Vocês põem no livro preto? Então, agora tem um novo sistema, quando a gente eles dispensa já na etiquetinha, acho que já vai direto já. Nesse sistema online. É isso, sistema online. Então, esse aí é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Então, eu não posso pôr no mesmo sistema online, psicotrópico é um quadro, uma ferramenta, e antibiótico é outra ferramenta. A Anvisa quer ter controle de qual é o tipo do perfil de consumo de antibiótico no Brasil. Então, está sendo feito um grande trabalho para ver o perfil. Do psicotrópico, eu já sei. Eu sei quem é que usa psicotrópico, eu sei quem é o médico mais prescritor. Quer ver que interessante? Aqui na Baixada Santista, nós temos um dermatologista, vocês estão escutando, né? É um dermatologista. O dermatologista é campeão de dispensação de psicotrópico. O que um dermatologista tem que ser campeão? Ele já foi chamado no Conselho de Medicina, ele não pode fazer isso, não é da área de atuação dele. Ou ele está vendendo receita, entendeu? Então, é tráfico de droga, né? Tráfico de droga. Então, assim, ele já foi chamado. Então, quando você tem esse controle da Anvisa, é porque o governo Anvisa quer direcionar ações contra essa automedicação, medicação em excesso, a dispensação, e também a gente não tinha. Eu tenho muito bem claro qual é o perfil do paciente nosso, do consumidor nosso, de receita A, B, B1, B2, C, C4, C5, entendeu? Eu tenho porque há muitos anos eu faço essa documentação, eu tenho esse registro. Mas o antibiótico eu não tinha. Então, o antibiótico eu vou falar hoje aí para vocês, tá? Tá. Então, por isso que eu não posso ter na mesma receita, tá, Irlanda? Eu posso dispensar. Eu perguntei para a farmacêutica, ela falou, é porque está na RDC. Só isso. Mas já tá bom, ela já sabe que já está na resolução, não tá bom também, que não pode mesmo, vamos mostrar por quê. Vamos falar isso. Então, o objetivo do Sistema Nacional é monitorar essa dispensação, ver se eu estou dispensando mais psicotrópico ou mais entorpecente, ou os precursores que vão preparar esses medicamentos manipulados, aperfeiçoar esse sistema de escrituração, permitir monitorar quem são os prescritores, qual é o perfil do consumo, captar dados para poder ter uma atualização fidedigna, que São Paulo consome mais, Ribeirão Preto consome mais, Santos. Então, você consegue ter esse tipo de orientação para você avaliar a saúde de uma população, tá? Então, faz parte da saúde pública, inclusive, isso. E dinamiza as ações de vigilância sanitária, porque hoje, na minha aula da manhã, o meu aluno falou para mim assim, nossa, professora, mas as farmácias pequenas de bairro, todas podem vender antibiótico e psicotrópico? Não, não pode. É tudo carga roubada, né? Então, a gente sabe disso, aí eu vou contar a história para vocês. Aí, o Sistema Nacional é um programa de computador que será disponibilizado pela Anvisa aos estabelecimentos? Não. E você vai obrigatoriamente, ele não vai disponibilizar, você vai entrar, solicitar o programa, você vai ter que ter um computador, vai ter um programador para te ajudar a implantar, e a Anvisa deu um tempo para todas as farmácias se colocar. Então, desde 2011, as farmácias foram obrigadas a ter esse sistema online, tá? Algumas não podiam fazer, você não pode forçar, a Anvisa não pode forçar uma farmácia pequena
a ter um grande computador, um grande programa, que tudo isso é muito caro. O computador, para receber esse programa, tem que ter um computador mais moderno, né? Então, eu tenho que ter uma internet mais potente. Então, eu tinha um gasto aí de mais ou menos aí uns 10, 12 mil reais. Então, não é todo mundo que tem, né, um impacto muito grande. Então, a Anvisa deu um tempo, né, para que as farmácias fossem se alocando aí. Então, e aí, até hoje, a gente já tem farmácias, quase todas as farmácias já estão no Sistema Nacional, porque entenderam que era muito mais fácil, muito menos encrencado. Mas precisou ter um tempo. Então, qual é o objetivo do Sistema Nacional? Gerar informação fidedigna, portanto, na mesma hora, eu tenho certeza para quem foi, quem é o prescritor, qual é o estado que vende mais, compra mais, dispensa mais, sempre atualizado, né? Desses medicamentos de controle, otimizar o processo, de novo, de escrituração, dinamizar ações da vigilância sanitária, de fiscalizar aquela farmácia está saindo muito medicamento, tem alguma coisa errada, ou aquela população, será que tem algum médico lá? Eles fecham as informações, porque eles cruzam a entrada dos medicamentos via distribuidora, indústria, e depois checam a entrada sua. Então, é muito fácil a gente avaliar tráfego. Dinamiza, então, essas ações da vigilância, né, de dados, de informação, rastreabilidade, né, quando é carga roubada, por isso que eu sei, é que essa farmácia pequena, todas estão vendendo medicamentos roubados, e aí eu vejo o pessoal falar assim, mas olha, quando eu quero antibiótico, eu tenho uma farmacinha lá em São Vicente, na Praia Grande, não sei o que vende. Eu sei, eu conheço um monte. Só que o grande perigo é se vocês forem trabalhar como farmacêuticos lá. E aí, a gente vai contar depois isso para vocês. Professora, Oi. esse sistema, ele faz essa gestão desde o princípio da produção ou somente da parte de mais de comercialização, que tem a troca dos produtos e De novo, gente, é o Irlando que está falando? Aparece a imagem aí, que aí é melhor. Não, agora é o Guilherme. É que eu não tenho Guilherme, câmera. aumenta para mim, filho. Aumenta aí. Aparece aí, por favor. Esse sistema, ele funciona desde o princípio da cadeia de produção ou ele só é da parte de dispensação mesmo? Não, o programa entra desde a matéria-prima até a drogaria, ele entra em todas as etapas. Tá? Se eu sou uma farmácia de manipulação, ele vai entrar como insumo, como matéria-prima para me preparar. Se eu sou drogaria, ele vai entrar como medicamento industrializado. Foi essa a pergunta? Sim, foi isso mesmo, professor. Obrigado. Oi. Foi essa a pergunta, Guilherme? Foi sim, foi sim. Então tá. Então, assim, o sistema, ele escritura tudo. Então, na rede pública, aquilo que vem do Ministério da Saúde, mas só os medicamentos. Então, eu tenho o controle para a portaria 344 e vou ter o mesmo controle para antibiótico, que vou contar daqui a pouco. Então, os livros ainda estão, né, nas farmácias hospitalares, em farmácias e drogarias públicas. O livro, ele é trabalhoso para fazer, sabe? Mas ele é bem interessante. Quem faz o livro faz o Sistema Nacional Online. Quem faz o Sistema Nacional Online tem um pouquinho de dificuldade de fazer o livro. Eu sou obrigada a ter apenas um, não preciso ter os dois sistemas, tá? Às vezes, algum lugar, algumas unidades públicas mantêm um livro, mas também alguém está depois digitalizando lá, também pode ter isso, tá? O estabelecimento farmacêutico tem que... isso é importante, né? Todos nós, estabelecimentos farmacêuticos, temos que mandar para a Anvisa, no máximo semanalmente, por esse meio aí, então, via computador, né? Sistema online. Então, todas as informações de consumo, quem é o consumo, quem é o médico prescritor, vocês já viram, já passaram por algum estágio onde vocês já viram essa folha? Vou colocar o terminal, é aqui, ó. O livro online é assim, tá vendo? Você vai ter o medicamento, a curitibana aqui, por exemplo, pomada, tá vendo? A denominação genérica dela, que é um ácido salicílico, a apresentação comercial pomada, o controle, né? E aí você vai ver a entrada dessa através da nota fiscal, vai ver que o cliente consumiu, então a entrada desse medicamento, quanto eu tinha de estoque, quanto saiu, se perdi alguma coisa, se eu tenho estoque ou não, e aí na farmácia, a assinatura do técnico responsável. Quem é o técnico responsável pela farmácia, gente? É o farmacêutico, tá? O farmacêutico é o técnico. Às vezes a pessoa fala assim, mas é técnico, não é farmacêutico. Não. O responsável técnico de uma farmácia é o farmacêutico, tá?
Como é que é feito esse controle? Bom, a gente pode fazer o controle, que é aqueles balanços, os controles que a gente pode mandar, pode ser mensal, trimestral, a gente vai ter que mandar isso para a vigilância sanitária, quando eu não faço sistema online, até 15 dias de cada mês, e sempre em 2 vias, uma fica na vigilância sanitária, a outra fica no meu estabelecimento, lembrando sempre que quem faz essa leva para assinar e receber, normalmente é o farmacêutico, pode ser a cada 15 dias, pode ser no último dia 10 de cada mês, pode ser cada município, de acordo com a sua vigilância local, que está aqui embaixo, vermelhinho, cada município resolve como vai fazer isso, tá, gente? Eu quero que entregue para mim esse balanço todo dia 10, eu quero que aí eles fazem mensal, tá? Bom, como é que é a guarda, né, desse medicamento? Então, a guarda, quer dizer, quando eu vou armazenar, onde vai ficar guardadinho? Então, de novo, a portaria 344, né, no seu artigo 67, ela fala que esses medicamentos dessas listas, eles têm tanto da drogaria como a farmácia de manipulação, eles devem obrigatoriamente, né, ser guardados sob chave ou algum dispositivo que ofereça segurança, travas, em local exclusivo para isso, né? Não é embaixo da pia, não é atrás do armário, em algum lugar que você tem um armário, normalmente tem uma chavinha, uma caixinha. Na indústria, esses medicamentos vão ficar sob a responsabilidade do farmacêutico, e quando é uma indústria química, que tem uma parte na indústria, da industrialização do medicamento, ela fica sob a responsabilidade do químico na indústria apenas. Quando é medicamento, é sempre farmacêutico. Aí começam os nossos grandes problemas. Esta chave, esse sistema de fechamento, você é contratado para ser responsável pela farmácia. Na farmácia, vende medicamento psicotrópico. Você quer sair para tomar um lanche. Se você deixar a chavinha aberta, se você deixar sem chavear, a vigilância sanitária chegar lá, tiver aberto o armário e a chave mesmo lá ou sem a chave, quando você voltar, ele vai te responsabilizar e você vai responder processo por causa disso. Por quê? Porque a chave o único profissional que tem que guardar a chave é o farmacêutico. Aí alguém vai me dizer assim, mas eu trabalho naquele setor, lá é uma zona, fica aberto aquele armário, todo mundo entra, pega. Pois é. Aqui a Casa de Saúde respondeu processos outro dia. Então, assim, não é bagunçado, não é festa do caqui, né? Então, às vezes, a gente vê na rede pública uma certa bagunça, às vezes. Não pode. Então, o que vocês vão fazer? Assumam a responsabilidade, que a gente chama de assunção de responsabilidade. Assim que você assumir, você faz uma cópia da chave do psicotrópico. Faz uma cópia e mantém no seu bolso. Você foi tomar um café, você deu uma saidinha, o fiscal estava lá. Quando você voltou, o fiscal falou assim, como que estava aberto? Ele falou assim, aí você fala para ele assim, eu estou com a chave aqui. Ué, então alguém fez uma cópia. Você se livra da encrenca, deu para entender? Então, tenham sempre a chave do armário na mão de vocês. Mas eu acabei de entrar na empresa. Não interessa, a primeira coisa que você vai fazer é pegar isso aí, a chave, fazer uma cópia para você. Porque é lógico que você vai sair, é lógico que você vai embora às 5 horas da tarde, é lógico que você sai para o almoço. E aí, eles vão vender psicotrópico. Poderia vender? A lei diz que não. Mas, gente, é um pouquinho de bom senso, né? Mas a lei diz que não. Por isso que nós estamos lá na farmácia durante todo o período de funcionamento, de manhã, de tarde e de noite. Professora? Oi. Você está me ouvindo bem? Não. Você quer que eu abra a câmera, né, professora? Não, olha, Gabriel, você não precisa aparecer. Eu não quero que você abra a câmera, justamente, eu não estou criando nenhuma polêmica para vocês. Vocês podem até ficar escondidos embaixo de um chapéu, do boné, a luz no teto, é só para melhorar o meu som. É que alguns eu consigo escutar, outros fica muito ruim. Você está me vendo? Não está aparecendo. Ai, meu Deus. Então, eu abri, né, a câmera. Aqui está falando, a relação mensal de vendas de medicamentos sujeito a controle especial serão encaminhados à autoridade sanitária, bababá. Isso é o tal do balanço, professora? Sim. Então é até o dia 15 de cada mês. É isso não, mesmo? Não, isso está escrito lá embaixo, Gabriel, presta atenção quando eu estou falando. Está escrito lá embaixo, de acordo com a visa local. Tem vigilância sanitária, por exemplo, Cubatão, que é todo dia 10. Santos é todo dia 15. Praia Grande é todo dia, a primeira sexta-feira do mês. Entendeu? Cada município escolhe que dia que vai entregar, que as farmácias têm que entregar para eles, entendeu?
Entendi, então, professora. Obrigado. Por isso está aqui embaixo, assim, de acordo com a Visa. Oi? Quem mais perguntou? Não? Então, vamos lá. Vamos nesse mapa mental aí, só para fazer um resumão para vocês, que é a portaria 344, né? Ela regulamenta não só medicamento, mas substâncias que preparam medicamentos, né? Então, os entorpecentes A1 e A2 aí precisam de autorização especial, que são os entorpecentes. O A3, B1 e B2 são os psicotrópicos. Sempre tem que pensar que, se eu vou importar ou exportar, tem que ter autorização para isso, depois a gente vai falar sobre isso lá um pouquinho mais para frente. O C3, que são os imunossupressores, né? E aqui a D1, que são os precursores. Os psicotrópicos sempre receituário azul, a notificação de receita, os retinóides sempre são os imunossupressores, vão estar na branca, e os entorpecentes da A vão estar na amarela. Vocês estão vendo que eu vou e volto, falo, mostro mapinha, pergunto de novo, falo de novo. Gente, não dá para vocês deixarem de saber isso, tá? Eu vou pegar bastante no pé, porque é uma das coisas mais importantes na nossa gestão farmacêutica, é saber mexer com psicotrópico. Vocês vê que tem estagiários aí que já estão mexendo. E aí, normalmente, quando vocês estão, a farmacêutica, às vezes, está toda atrapalhada, não consegue dar no máximo para você, vocês fazem, ela só assina. Então, assim, é uma ação, é uma atividade farmacêutica. Às vezes eu vejo meus colegas passando para outros profissionais que têm outras coisas para fazer, está sobrecarregado. Mas aprendam que isso é uma atividade da nossa atribuição do farmacêutico, tá? E aí eu coloco para vocês aqui, ó. Não é permitido receber devolução de clientes em farmácia e drogaria, medicamentos da portaria, manipulado ou industrializado. Isso é uma regra. Não existe devolução de controlado nem antimicrobiano, tá? Por quê? Porque como é que eu vou dar entrada desse medicamento? Porque acontece muito que a pessoa fala assim, meu pai faleceu, o que eu faço com esse medicamento? Você pode doar, pode não sei o quê. Olha, gente, a gente recebe doação, às vezes, de uma unidade pública para outra unidade pública, porque eu sei que está armazenado direitinho, que está guardado direitinho, mas você pode pegar e mandar a vigilância sanitária fazer o descarte. Isto é um drama, porque às vezes as vigilâncias falam, eu não tenho nada com isso. É a vigilância sanitária que tem a responsabilidade dos descartes, tá? Eu, como farmácia e como rede pública e drogaria, eu não posso receber. Se você receber, onde você vai escriturar isso? Não, eu vou revender. E corre o risco de você ter alguma encrenca na hora que a vigilância pode passar. Bom, em que momento que eu vou receber devolução? Se tiver o desvio de qualidade, se a cartela estava aberta, se você, de repente, contou os comprimidos vieram 29, quando a caixinha tinha que vir 30, vocês estiveram em indústria, vocês não foram fazer visita em indústria? Alguns alunos foram fazer visita em indústria. Quando a gente faz visita em indústria, a gente aprende, conhece a linha de montagem, acende uma luz quando passa pelo sensor de leitura, e que se tiver faltando um comprimido, ele já joga fora o blisterzinho, é muito interessante. Então a Anvisa vai suspender aquele lote, vai avisar que aquele lote está com problema, e aí você repõe esse produto, tá? Então, só exceção é que você pode receber. Gente, vamos cair aqui e voltar, porque falta menos de minuto para a gente dar sequência, ok? Não nada. Professor, o seu microfone está desligado.
Professora, Professora? seu microfone está desligado. Obrigada. Acho que eu bati a mão aqui, sem querer. Tem uma aluna chamada Esther aí? Tem Stephanie. Não, Esther. Esther com TH. Não. Stephanie, estou te vendo, Stephanie. Tem uma aluna chamada Esther aí. Oi, Esther. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Bem, te conheci, ó. Está entrando agora? Cheguei do serviço. Mas você é aluna de transferência? Não. Eu vim da Unip, do ano Então, retrasado, né? É aluna de Aí eu transferência. vim ano passado, entrou a pandemia. Você não foi minha aluna no ano retrasado, não estava aí. Eu conheço Não todos os tava. alunos. Quando eu vejo um nome estranho, eu pergunto, cadê é? Não conheço. Então, bem-vinda, Esther. Eu sou a professora Maria Fernanda, ok? Prazer. Vamos lá. O resto do povo já é da casa. Cadê Ricardo, que não está nem cozinhando, fazendo feijão hoje? O povo está muito folgado hoje. Ricardo não cozinha mais nada. Bora lá. Gente, essa matéria é pesada, mas é o que nos emprega. Nós estamos empregados, vocês vão sair da faculdade, o primeiro emprego de vocês é exatamente esse aí. Vocês têm que saber fazer isso, tá? Vocês têm que saber fazer isso. Então, às vezes, vocês vão para estágio em manipulação, homeopatia, às vezes não tem acesso a esse material. Vocês têm que aprender, eu tenho mandado vocês fazerem a portaria, eu estou vendo o pessoal aí, não estou vendo ninguém. A portaria, vocês pegaram a portaria aí? Vocês estão com a portaria na mão para ir riscando e marcando? Gente, só a portaria tem 60 páginas. Se vocês não riscarem, não tiverem na mão, vai ser confuso. Então, bora lá. Bom, então, esse medicamento controlados, aí a pergunta é, por isso que eu estou usando essa historinha aqui, que é uma historinha que um paciente, que um cliente falou, eu adorei essa história. Quando você relê a portaria 344, mas 654.328, essa conversinha foi de um farmacêutico que eu adorei, ele mandou para mim assim, professora, eu já reli a portaria 654.328 vezes, olha que doido. Eu nunca vi nada sobre devolução. Então, nós estamos falando sobre devolução. O mais próximo que ele achou foi o artigo 44. O que fala que a autoridade sanitária deve orientar o paciente para destino final. Como é que o paciente vai fazer o quê com o medicamento? Jogar no lixo, né, gente? O paciente sabe o que faz com o medicamento vencido? Como esse paciente que sabe o que faz com o medicamento que não está usando mais? Não é exatamente claro na legislação a troca ou a devolução, tá, gente? Então, o que dizem no instrumento normativo da portaria é que diz o seguinte, que por qualquer motivo for interrompida a administração daquele medicamento, a pessoa está entregando para você, porque ela não está usando mais, a pessoa faleceu, aconteceu alguma coisa. Medicamentos esses da portaria 344. E suas atualizações, o prescritor, portanto, o médico, o veterinário, ou o médico, ou o dentista, ou a autoridade sanitária devem recomendar ao paciente, então você liga para o teu médico, manda a pessoa ligar para o médico, recomendar que o paciente ou o responsável faça a entrega desses medicamentos aonde? Na vigilância sanitária. O tempo todo o pessoal leva para a gente na drogaria, na unidade básica de saúde, saquinho de remédio para doação. Bom, primeira coisa, eu pergunto sempre assim para vocês, vocês vão receber doação de um paciente, você não sabe se ele guardou esse medicamento certo, você não sabe se foi adulterado, você não sabe se esse medicamento foi envenenado, se ele ficou guardado perto de um inseticida, perto do raticida. Por que a gente vai correr o risco de pegar esse medicamento, dar para uma outra pessoa? Se eu sou farmacêutica e dou esse medicamento para uma outra pessoa, gente, numa doação, eu corro o risco de ter uma intoxicação naquela pessoa, porque eu não sei de onde vem. Ah, mas ele é meu paciente. Gente, é melhor dar para a vigilância sanitária. Tira da mão de vocês essa encrenca, porque a vigilância sanitária, quando chega lá e tem esse monte de medicamento sobrando, né, dá uma série de encrenca. Então, a vigilância sanitária vai emitir um documento, né, comprobatório que ela recebeu esse medicamento e vai dar o destino aí, se ela achar que deve doar, alguma outra coisa qualquer.
tá? Então, cuidado, não segurem na drogaria, na farmácia de manipulação, doações de medicamentos, senão sobra para vocês que são farmacêuticos. E isso é muito encrenca, tá? Porque você não vai ter nota fiscal dando entrada. Eu não posso receber doação. A lei está dizendo que eu não posso receber doação, tá? Amostra grátis. A amostra grátis da portaria 344, ela é proibida, está dizendo no artigo 89, que é proibido distribuir amostra grátis, substâncias ou medicamentos, constante da portaria 344. Será permitida a distribuição, então, olha que está em azul, será permitida a distribuição de amostra grátis de medicamentos que contenham substâncias da C1 somente. A C4 só pode distribuir para a equipe, para o médico do programa, que são os antirretrovirais. Então, cuidado com as amostras grátis, porque hoje a gente já quase não vê amostra grátis, tá? Em caso do profissional, o médico, querer doar a amostra grátis, porque ele recebeu muita coisa, a instituição, por exemplo, que é um asilo, que é uma casa de repouso, que é uma unidade básica pública mesmo, o médico assina que ele doou para a instituição. Aí o médico assina, põe o carimbo, assina e eu recebo como doação na minha drogaria, no meu asilo, na minha casa de repouso, na minha clínica, tá, gente? Mas o médico que doar, ele tem que assinar. Agora, é o médico que está doando esse monte de medicamento para a gente. É diferente do que você receber de uma pessoa que o ente querido aí faleceu e sobrou medicamento. E eu vou dar entrada, com esse papel da doação, eu vou dar entrada no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado e também vou dar entrada no livro preto. Entendeu, gente? Então, eu vou ter que estar, nesse período, esse comprovante vai ter que ficar guardado pelo menos 2 anos, por conta da vigilância sanitária que vai checar isso aí, tá? Então, e, novamente, é vedada, é proibida a distribuição de amostra grátis do misoprostol, e aqui eu estou com 38 alunos em aula, ninguém sabe o que é o misoprostol. São farmacêuticos aí ou são, assim, os mais ou menos meia boca? Vocês podem escolher que tipo de farmacêutico vocês querem ser, meia boca ou farmacêutico com letra F maiúscula? Eu quero saber até o final da aula de hoje o que é o misoprostol, colegas. Não é abortivo, professora? Gabriel, essa conversinha de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, você é farmacêutico. Igual eu quero ação Citotec. farmacológica, eu quero a reação adversa. Eu quero chique, você me conhece, eu sou uma professora chique e famosa. Não dou aula para gente retardada. Presta atenção, moçada, bonitinho. O que é o misoprostol? Eu acho que é um abortivo, eu acho que serve para enjoo. Eu acho o quê? Como é que chama quando é para enjoo? Como é que chama quando é? Eu quero ação farmacológica, tá? Por que ele é proibido? Por quê? Qual a reação adversa dele? Certo, companheiros? Bora lá, bonitinho. Por que a gente usa o misoprostol? Se ele dá aborto, por que eu estou usando em mulher? Presta atenção. Vamos lá. Ó, eu vou trocar o slide, vou botar um novo slide aqui. Deixa eu trocar o slide enquanto vocês procuram aí. Acharam aí? Ele é o Citotec, professora, que é o nome Que do delícia! Adoro princípio. gente inteligente, Gabriel, adoro! Pronto. Que... Você Quem tem que saber nome de comercial é leigo. Você é farmacêutico, só falta o CRF, companheiro. Eu sei, é que eu conhecia por Citotec. O Edson já falou dele, falou que ele surgiu para tratar a inflamação. Mas agora, como o senhor é farmacêutico, eu estou conversando com farmacêuticos. Eu quero sempre saber qual é a encrenca. Não é para úlcera, e aí depois eles viram que o efeito colateral dele contrai o músculo. Eu quero do o útero. nome bonitinho, Gabriele. Ele é uso, como é o uso? Tá. Que úlcera? Úlcera gástrica? Úlcera da perna? Úlcera gástrica? Que tipo de úlcera? Olha, a senhora é uma farmacêutica, doutora Gabriele. A senhora vai receber uma carteirinha com doutora Gabriele Mércia. Então, bonitinha, vamos responder para mim. Bonitinho, gente, bonitinho. Então, não é usado no último caso de úlcera gástrica? Fica me sabatinando, Gabriele, eu sei. Eu quero sim. avaliação farmacológica e qual é a reação adversa, por que eu estou falando dele o tempo todo. Ok? Até o final da aula, vocês descobrem para mim aí.
Então, vamos lá. Aqui, né, nesse slide, que depois eu coloco lá, acho que já está lá, não está, gente, no portal? Está no Esse portal, ainda tá? não, professora. Esse não? Tá, eu vou colocar. Então, vamos lá. Olha, aqui eu faço um repeteco novamente do receituário A, do receituário B, aqui como é que coloca, como é que a gente faz a informação, a receita especial para gestantes, né? Ele é meio que um pupurri para ficar mais facinho de vocês entenderem. Falo da receita da talidomida, né? Falo aqui das receitas de controle especial e vou falar aqui novamente do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado. Então, quem foi que falou aí? Foi o Irlano? Irlano, a sua farmacêutica falou, o RDC. Olha lá. O que é RDC? A RDC é a resolução, né, deliberativa que fala, que é de 2010, que diz que eu tenho agora que fazer o controle dos antimicrobianos. Quem são os antimicrobianos? São os antibióticos, tá? Ele está numa categoria de antimicrobiano porque ele serve também, vai ter antiparasitários, antibacterianos, né? Então, a gente chama de antimicrobianos, tá? Então, ao controle, então, a RDC 44 de 2010 estabelece, então, que eu tenho que ter esse controle também no sistema nacional, só que é outro sistema, é o mesmo sistema, só que eu não embolo junto com os medicamentos da portaria 344, tá, gente? Isso aí é a lista dos antibióticos. O uso da prescrição, todas as formas farmacêuticas comercializadas, creme, ampola, pomada, injetáveis, né, xarope, toda forma farmacêutica, colírio, toda forma farmacêutica ela comercializada, ela vai ter que entrar no sistema. Eles normalmente possuem tarja vermelha, não é tarja preta, como a 344. Eles estão todos sob venda de prescrição, deverão obrigatoriamente, novamente, que nem a portaria 344, está escriturado no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado, incluindo, então, os antimicrobianos de uso dermatológico e ginecológico, oftálmico, né, otorrino, portanto, spray de garganta, colírio, pomada vaginal, né, creme vaginal, pomada para alguns tipos de pele, para alguns tipos de doença, tá? Então, tudo isso aí. Então, esse Sistema Nacional de Gerenciamento, essa é regulamentado da seguinte maneira, todas as empresas vão estar lá, a de quem eu vou comprar, das distribuidoras. Essa estruturação começou a partir de 2011, nós tínhamos 6 meses, 180 dias, para estar com todo mundo nesse sistema, por questões aí de você não poder forçar as pequenas farmácias a ter o sistema online, então esse prazo foi um pouquinho mais prorrogado, que até 2011, nós estamos em 2021, portanto, já fazem aí 10 anos, né? Com uma dificuldade enorme ainda da gente conseguir colocar 10 anos aí, colocar o sistema online em todas as drogarias, em todas as farmácias. No estado de São Paulo até que é razoável, mas quando você vai para fora do país, do estado, essa realidade não é tão normal, não é fácil, né? Ela tem que ter uma receita sempre em 2 vias, né? As receitas são em 2 vias, conforme vocês estão vendo a farmacêutica na mão aí, né? Ela entra naquela folhinha de controle especial. O prazo para a gente iniciar a estruturação foi em 2011, então é mais para contar uma história para vocês. E até hoje a gente tem essa dificuldade para a gente conseguir que todos os estabelecimentos tenham a inclusão também dos antimicrobianos. E aí alguém vai me falar assim, mas a farmacinha de bairro, que nem me falou meu aluno hoje, né? A farmacinha de bairro, professora, vende antibiótico tudo sem receita. Sim, mas eles também compram sem receita. Eles compram também sem nota fiscal. Eles compram de carga roubada. Então, se vocês... Cadê Yasmin? Está aí? Dona de farmácia recente aí. Cadê Yasmin? Yasmin está aí? Então, quem é dono de farmácia? E vocês serão muito assediados para comprar por uma empresa que vende muito mais barato. Como você quer ter lucro, você acaba aceitando. Só que se a Polícia Federal chegar e te pegar, é crime inafiançável, tá? Cadê Yasmin? Fala para ela que ela vai ser presa. No Brasil, a gente é preso por 2 motivos. Crime por tráfico de droga, e aí isso é tráfico de droga, porque antimicrobiano é droga. E a gente também é preso porque os homens não pagam a pensão alimentícia, né, gente? 2 coisas que prende no Brasil é isso. Então,
Às vezes você quer comprar, você é assediado por comprar um medicamento dessas farmácias, dessas distribuidoras que não são distribuidoras, que compram, porque você vê o tanto que tem de farmácia aí comprando medicamentos sem receita, vendendo sem receita, porque ela compra também sem nota fiscal. E vocês veem o que aparece na televisão o tempo todo de caminhão transportando medicamentos sendo assaltado. Então, tem um mercado muito grande de consumo. Bom, aí você se forma, daqui a 2 anos, ano que vem, mais menos de um ano, né? Menos de 2 anos você se forma, e aí você assume uma farmácia dessa. Se você assume uma farmácia dessa e aparecer com uma nota, vender o medicamento sem a nota fiscal, uma hora alguém conta, uma hora alguém desconfia. Todo mundo no bairro sabe quem é. Eu, por exemplo, ando em alguns bairros aí, e o pessoal me fala, aquela farmácia vende sem receita. Eu não tenho papel de fiscal, nem sou Polícia Federal. Mas eu vou sempre falar para os meus colegas, quando tem farmacêutico na farmácia, para ficar atento, porque eu já vi vários serem presos por conta disso, tá? Então, é um absurdo, gente. Não façam isso, não vale a pena. E cuidado para quem assume uma farmácia, que quando vocês veem que não tem nota fiscal. Agora, se a nota fiscal for fria, a gente não tem, muitas vezes, como saber que aquela nota fiscal é fria, daquela distribuidora, que aquela empresa é fria. Aí é uma coisa. Mas quando não tem nota fiscal, gente, vocês respondem, tá? Você responde, mas o dono que comprou, você responde solidariamente como farmacêutico. Você pode até perder o seu CRF. Quando perde o CRF, significa que você vai ter que fazer faculdade de novo para poder ter um novo CRF. O conselho de farmácia não é o conselho de medicina. Ele é um conselho muito mais ativo, muito mais agressivo. Ele vigia muito para que a gente não faça muita besteira. Então, todas as retenções e escriturações dessas receitas, elas têm que estar dentro, tanto faz pública ou privada, no sistema online ou naquele livro preto. Então, nós estamos falando do sistema online, né? Então, eu vou fazer aquela escrituração, e então os antimicrobianos começou a ter um grande problema, porque o pessoal queria usar aquele mesmo livro preto para fazer a escrituração. Só que nós não pudemos fazer o livro preto. Então, durante muito tempo, as farmácias vendiam antibiótico e a gente não tinha como escriturar. Agora, várias farmácias pedem, dá bastante trabalho, tem um carimbo enorme, o farmacêutico tem que assinar, até o balconista preenche tudo, mas o farmacêutico tem que assinar, tem que olhar, tem que conferir, tá? Então, hoje não se dispensa antibiótico, né, em farmácias corretas e decentes, sem estar com tudo certinho, né, dentro do sistema. A guarda desses antimicrobianos, eles poderão ficar na prateleira, né? Não é necessário ter uma caixa especial com chave, como são os medicamentos da portaria 344, tá, gente? Isso às vezes é pegadinha de concurso aí. Tem que ter armário com sala fechada, sala exclusiva, para medicamento antimicrobiano, não preciso, tudo bem? Não preciso. A gente guarda normalmente um pouquinho mais para trás, aí para evitar roubo. A farmácia não tem que ter nenhum tipo de autorização para funcionamento especial para comercializar esses medicamentos, tá? Aqui, espera só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa. Checar uma coisa para ver se estou falando uma coisa que é bem importante para vocês. Bom, então essa RDC, Irlando, que a sua farmacêutica deve ter citado, aí eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, que são as perguntas que a gente, quando fez o treinamento do Sistema Nacional, são as perguntas mais comuns. Então, vamos lá. A RDC 44 de 2010, ela é válida para todos os tipos de medicamento? Na realidade, a resolução estabelece apenas controle de antimicrobianos. Controle de antimicrobianos, gente, leia-se antibióticos antiparasitários, tá? De uso sob prescrição, de acordo com a resolução. Todas as formas farmacêuticas, a forma farmacêutica, você já sabe que é forma farmacêutica, é como o medicamento é preparado. Cápsula, comprimido, xarope, colírio, injetável, creme, pomada, tá? Uso ginecológico, né? Eles vão possuir tarja vermelha,
e estão sempre escritos sob prescrição. Deverão obrigatoriamente ser escriturado nesse sistema nacional, lembrando que estão todos antimicrobianos. De uso, tanto, de novo, dermatológico, ginecológico, oftalmo e otorrino, tá? Todas essas variantes aí. Então, eu vou parar aqui no slide 13 para fazer de novo a pergunta do misoprostol. Vou fechar aqui, continuo na próxima aula no slide 13. E aí? Chegaram à conclusão? Continua sem resposta? O que aconteceu com essa classe que era tão participativa? Morreram? Entraram em coma? O que aconteceu? Professora, eu vi que ele foi desenvolvido para prevenir úlceras gastroduodenais, né? Mas ele é usado para isso ainda hoje em dia. Agora, fala de novo, que eu não escutei, filha. Fala de novo. Ele foi desenvolvido para microfoninho prevenir. Tá me ouvindo? Sim. Ele foi desenvolvido para prevenir úlceras duogastrointestinais. O que mais? Eu vi isso e ele é usado para isso ainda hoje em dia e também para abortos no hospital, ele ainda é usado, o Citotec. Era usado clandestinamente, né? Aí a venda dele é proibida em farmácias, por exemplo, não existe Citotec. Quais são os pacientes que usam? São pacientes internados, né? Só usa ele no hospital, né? Professora, só completando o que a Joana falou, eu li aqui que ele é realmente para prevenção de úlcera gástrica, mas é induzida por anti-inflamatórios. Isso. Aí entra interação medicamentosa. Colegas, quando eu pego no pé de vocês para ler, para estudar, é para vocês não ficarem que nem papagaio de pirata falando igual o balconista fala. Eu sempre falo para você, eu tenho um balconista melhor que muito farmacêutico, de trocentos, eu conheço trocentos. Agora, vocês vêm fazer faculdade de farmácia para agregar alguma coisa. Então, se vocês estão aqui e nem são balconistas, vocês têm que ter o conhecimento, gente. Vocês não podem falar como pessoas leigas. Vocês estão no 3º ano da faculdade. Então, assim, Joana arriscou falar, Valéria arriscou lá psoríase, alguém arriscou mais aí, quem mais arriscou? Então, assim, o que eu quero é que vocês falem, que vocês pesquisem, e eu vou depois pedir. E esse ano eu vou dar prova, né? Então, assim, por quê? Porque é a formação farmacêutica de vocês. Então, é importante que vocês saibam. Professora, Oi. eu escrevi Pissora, Não, para protetor gástrico. Hã? Eu coloquei protetor gástrico, porque eu chamei Pissora, Então, minha frente. Psoríase, eu pensei que fosse psoríase. Então, vamos lá, olha. Pensa, protetor gástrico, você está dizendo para mim que ele é igual, eu dar um omeprazol? Não, ele é um anti-inflamatório. Então agora ele já não é mais protetor gástrico, agora ele é anti-inflamatório. Não, professora, eu não sei, eu li lá protetor gástrico. Mas, Valéria, você é farmacêutica, só falta de diploma. Ele tem um efeito colateral, ele faz um amolecimento do colo do útero, levando ao risco de aborto. Então, primeira coisa, é a reação adversa dessa droga que foi observado como abortivo. Então, vocês vão pegar no DEF, no Dicionário de Especialidade Farmacêutica, e vão pegar a ação desse medicamento. Ação do medicamento. Qual é a ação desse medicamento? Ele é anticonvulsivante? Qual é a ação? Ação. Eu quero saber a ação. E para que ele é utilizado? E qual é a reação adversa? Vocês têm que saber. Também não mandei fazer a lista lá do A1, dos medicamentos do A1, A2, não mandei fazer? Já fizeram? Já. Sim. Então, semana que vem, começo a sabatinar vocês. Vocês têm que fazer no caderno. Minha pergunta desde a semana passada. Eu vou fazer chamada oral em aula, como eu estou falando do misoprostol. Vou fazer chamada, ok? Vocês precisam saber, gente. Eu só estou mandando vocês fazerem e deixar no caderno. Arruma um horário, se organizem, façam. Vocês têm que saber, não pode a gente estar estudando um monte de coisa e vocês estão perdidos. Eu tenho 3, 6, 9, 11 alunos aqui, por exemplo, aqui
na janelinha, e tenho 20 que não estão na janelinha. Eu não sei se estão escutando, não sei se estão entendendo, não sei se estão, né, se estão aproveitando, se estão jogando, não sei. Mas eu estou formando gente, né? Eu estou formando farmacêutico. Então, eu estou formando farmacêutico com F maiúsculo. Vocês sabem que eu quero o melhor para vocês. Se eu pego no pé, é para ser melhor. Eu quero que vocês saibam melhor. Não dá para mim falar, é para isso. Que úlcera? Eu tenho úlcera de perna varicosa, eu tenho úlcera gástrica, eu tenho úlcera duodenal. Vocês têm que falar bonitinho. Então, vai lá no dicionário de especialidade farmacêutica. Não é no Google, gente. É no dicionário de especialidade farmacêutica. Vai pegar direitinho, né? No bulário da Anvisa. A gente tem bulário da Anvisa, né? Pega direitinho. É para a gente saber a ação direitinho. Vocês já aprenderam isso com o Walter, com o Valber. Só que aqui, eu quero o grupo de medicamentos, vocês têm que saber tudo isso, ok? Professora, tudo bom? Eu vi que ele é um análogo sintético da prostaglandina. Stephanie, não te ouço se você não aparecer. Então, meu vídeo tá um pouquinho ruim. Ó. Ele fica chiado, tá vendo? Não tem problema, pode se esconder até do travesseiro, com óculos escuros, chapéu, como vocês quiserem. Eu vi que ele exerce ação direta nos receptores das prostaglandinas e ele atua no colágeno cervical. Ele provoca mudanças na estrutura físico-química e ele amolece e matura o colo uterino. E aí ele favorece a dilatação e estimula a contração miometrial. Olha que bonitinho. Isso é uma aula de fisiopatologia, não é? Oi? Isso é uma farmacocinética, também associada. Ele provoca, assim como as outras na parede, né? Estimulando aí o aborto, não é? E esse medicamento ele foi muito utilizado pela sua reação adversa. Ele foi usado, ele não era um medicamento para isso. Ele é muito parecido com o uso que foi a talidomida, que era antiemético. É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero ação farmacológica. Qual é a ação? Ele é antiemético, ele é antiulceroso. Aí, para que patologias eu uso? Doença gastrointestinal como isso. Qual é a reação adversa importante? É isso. É isso. Por quê? Você vai dispensar esse medicamento dentro de um hospital. Mas a gente está usando no hospital das duas formas. Pela sua reação adversa, que é importante, mas também pela sua ação farmacológica. Então, eu quero que vocês tenham esse contexto, como também já falei dos outros medicamentos, tá bom? Vou parar aqui, que a outra professora tem que entrar, eu também tenho que entrar na outra turma lá. Tudo certo aqui? Professora, só tirar uma dúvida rapidinho. Pode falar. A OTP que você pediu, eu coloquei só os três usos de cada medicamento. Mas é para colocar mais o quê? Não, nesse momento eu quero só um medicamento para que usa. Tá só. Bom. Beleza. Só. Depois eu vou pegando mais coisas. Professora. Então, vai fazendo no caderno, no caderno. Gente, tudo no caderno. Eu vou começar a cobrar semana que vem. Quem não fez, faça. Eu vou imprimir a portaria 344. Não tem trabalho de grupo. Eu estou fazendo aqui oralmente, vou chamar de vocês, ok? Tem que ter, imprime a 344, passa a caneta risca-texto, para facilitar. Como é que é a dispensação? Vocês têm aquela minha tabelinha bonitinha, que eu já pedi hoje, não pedi hoje também? Mais um trabalhinho lá para vocês fazerem? Vai pondo no caderno, estou falando aqui, tá? Vai pondo no caderno. Tudo bem? Gente, por favor, não fica usando o meu telefone para ficar perguntando coisas que é do grupo. Coisas do grupo, perguntem no grupo. Você vai Fernanda, como é que é mesmo que eu tenho que fazer? Eu respondo no grupo. Senão vocês ficam me chamando no paralelo e a pergunta de vocês é a dúvida de alguns colegas do grupo, tá? Vocês perguntam no grupo, a gente tem um grupo lá, vocês tiram dúvida. E quem não estiver no grupo, por favor, colegas, passe o telefone da colega para a gente colocar no grupo, todo mundo está no grupo, tá? Agora, quem tiver uma coisa, assim, muito pessoal, afetiva, sexual, amorosa, querendo perguntar para mim, aí vocês sabem que vocês podem perguntar para mim, como vocês passam o ano inteiro me perguntando 1000 coisinhas. Aí vocês perguntam para mim no particular, aí é uma coisinha pessoal, vários de vocês já fizeram 1000 coisas, 1000 perguntinhas para mim, pessoais, né? Não tem problema nenhum, tá? Mas a pergunta geral do grupo, pergunta no grupo, tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Beijinho para vocês. Tchau, turminha. Tchau, boa noite. Oi. Professora. Oi. Tem alguns medicamentos que a senhora pediu.